Então, boa tarde a todas e todos. Vamos continuar a discussão da semana passada, né? Na verdade, eu peguei aquele PowerPoint que deu aquele mesmo tema, né, de construção de R, que deu bastante debate. E esse PowerPoint que eu estou mostrando aí é o mesmo do encontro anterior, e assim, no qual eu acrescentei várias coisas, tá? Para a gente dar uma repassada. Beleza? O Alexandre está perguntando ali se vai vai comentar as conversas da P1. Eu até quero, mas eu vou deixar para fazer isso no próximo encontro, tá? Porque hoje tem muita coisa para a gente falar. Eu tinha até pensado nisso, tá anotado aqui. E isso acho que é importante comentar esse, vamos dizer assim, modelo de avaliação que a gente adotou aqui na disciplina. Mas eu optei por deixar isso para a pauta do encontro que vem, porque isso aí também dá muito debate. Enfim, uma coisa. Então eu não vou esquecer, não. Acho que é importante a gente falar sobre isso, mas só não hoje. A outra coisa que a Geisa perguntou lá pelo Google Classroom, eu esqueci de falar. A partir de agora, a nossa referência principal vai ser o livro do Cássio do Marco Aurélio, que está disponível em PDF lá no Google Classroom, que agora a gente, depois disso, de hoje, números reais, a gente vai falar de sequências, topologia, continuidade, até onde der. Né? O ideal seria chegar à integral, mas dificilmente vai dar. Mas a gente vai continuar, então, basicamente pelo livro do Cássio, ou, na verdade, vocês podem ter como referência qualquer livro de análise convencional. Eu não vou seguir nenhum deles, né? Mas eu acho o livro do Cássio e do Marco Aurélio um livro melhor, assim, do que grande parte dos livros de análise. Eu gosto desse livro, em parte porque ele é um livro PDF de graça, né? E tem a matéria, enfim, a matéria é aquela matéria que está lá, que está em grande parte dos livros, né? A matéria dessa segunda parte da disciplina, mas que vocês podem usar como referência, assim, para ir acompanhando. Mas eu não sigo nenhum deles, assim. E aí eu vou recomendar alguns exercícios pelo livro do Cássio do Marco Aurélio. Não tem. A gente não vai fazer todos os exercícios, tem coisa ali que a gente não vai dar. Né? Mesmo, por exemplo, essa parte de Corda de Kind, a gente não vai dar tudo. Tem um monte de exercício lá que não faz sentido para a gente fazer. Então, eu vou recomendando alguns exercícios para vocês irem fazendo, tá? Além disso, lá no Google Classroom, além do livro, tem uma pasta chamada Exercícios, onde tem umas listas. Então vocês podem ir olhando aquilo lá também, listas com temáticas. Tem uma de números reais, tem uma de sequências, uma de topologia, que tem alguns exercícios básicos que eu, assim, destacados, que eu acho legais para vocês olharem também, beleza? Mas aí eu vou indicando a cada matéria, a cada tópico, né? Enfim, vamos lá. Então, voltando ao início, na verdade, né, recapitular algumas coisas das aulas da aula anterior. Então, a primeira coisa é recapitular esse roteiro aí, né? Esse roteiro, muito rapidamente, né, que é o mesmo roteiro que a gente seguiu na construção de todos os conjuntos numéricos anteriores, né? Que tem esses passos, né? Primeiro, a gente basicamente constrói a estrutura como conjunto, que significa dizer quem são os seus elementos. Depois, a gente vai munir esse conjunto de estrutura, que no nosso caso, por enquanto, essa estrutura é uma estrutura algébrica e de ordem. E isso completa a construção, né? E para arrematar, para finalizar, como a gente está nessa sequência de construção dos conjuntos numéricos, cada uma dessas construções é sempre arrematada pela inclusão, por meio daquele isomorfismo, né? Daqueles isomorfismos, a inclusão da estrutura anteriormente construída naquela, que foi uma coisa sobre a qual a gente já falou bastante nos encontros anteriores. Então, esse esquema é muito parecido. No caso da construção de R, eu acrescentei esse último passo no final,
só para destacar que a nossa grande questão de discussão é o que é completude, beleza? Certo? Tá. Que tava, eu tinha esquecido de projetar, que eu até botei de vermelho ali no final. Certo? Bom, aí passando para o passo 1. Na verdade, eu vou comentar um pouco sobre o passo 1 e aqueles passos intermediários a gente vai passar batido, assim, vai passar muito, muito rápido. Eu só vou mostrar muito, porque aqueles de definir soma, de definir produto, definir ordem, a gente vai passar muito rápido, porque são demonstrações muito técnicas e que, como eu disse, acho que não agregam muito para o nosso objetivo aqui, tá? Então a gente vai fazer, eu vou falar um pouco sobre esse passo 1, que é a definição de R como conjunto, e a gente vai pular lá para o final, basicamente, que é uma discussão sobre o que é a completude, beleza? Bom, e aí recapitulando, né, eu faço essa opção de fazer essa construção por Cos-Dedekind, que é, mas no final, né, quer dizer, no encontro anterior eu já mostrei rapidamente, se der tempo, chegar lá, mas se não, na aula que vem, vou apenas indicar algumas outras possibilidades de construção que são equivalentes, mas todas são formas, são caminhos diferentes que cada um deles são formas diferentes de dizer que esse conjunto que a gente tem é completo. Beleza? Tá tranquilo? Então, esse primeiro slide eu vou recapitular. Eu concordo com a crítica à representação que o Vinícius fez, concordo mesmo, que o Vinícius fez no encontro passado, né, que é esse pontilhado. Mas, né, porque eu acho que essa discussão é bem importante, que é uma coisa qual é a grande questão aqui? É que a gente está, como eu estou colocando aí, na reta racional. Então a gente está Q construído, mas R não está construído ainda. Então a tensão que tem nessa passagem de Q para R está na diferença entre densidade e completude, que Q é denso, mas não é completo, certo? Então é uma coisa você representar geometricamente uma coisa que é denso, mas não é completo, é impossível, assim. É impossível aos sentidos humanos entender isso, né? Então, é legal ter essa representação, ela é meio careta nesse sentido, né? Porque ela tenta representar uma coisa que é impossível, quando eu acho que é melhor assumir essa impossibilidade. Mas, enfim, como a gente já fez essa discussão, eu acho que o Vinícius pontuou isso muito bem no encontro anterior, mas eu fiquei com preguiça de fazer outro GeoGebra, tá? Mas como a gente já fez a discussão, o importante é a discussão, né? Eu acho. Beleza? Quem levantou a mão? Alguém levantou a mão aí? Andréia. Andréia levantou a mão? Foi sem querer, apertei aqui. Ah, beleza. Tá. Certo, bom. Mas é importante pontuar algumas coisas, né? Que a gente falou um pouco no encontro passado. Então, primeiro, uma coisa que eu vou recapitular é o que é fazer uma construção formal, tá? Uma construção formal é dar uma definição aceitável nos padrões de rigor da matemática contemporânea para um conceito que corresponde a uma ideia que já é familiar, né? Então, como a gente falou, é tentar capturar formalmente uma ideia que em algum sentido já é familiar. E a partir dessa definição formal, ela vai nos permitir demonstrar várias coisas, que são os teoremas, com mais propriedade, com mais precisão, na verdade. Então, o que a gente está tentando aqui é capturar, né, uma maneira formal de definir os números reais. Beleza? Essa maneira formal, como eu falei, essa construção formal, eu
vou fazer aqui, né, mostrar como é o caminho por corte DD15, que é uma opção minha, mas como eu disse, tem várias outras formas equivalentes. Beleza? O que é importante é que todas essas formas equivalentes, em algum sentido, elas se referem à completude. Então, ao longo da conversa de hoje, a gente vai ter como objetivo entender o que é completude. Beleza? Luciana, quer falar? Que está com o microfone aberto, sem querer, ou quer falar? Ai, desculpa, não, esqueci de desligar, desculpa. Não, tranquilo, só porque... Desculpa. Beleza, algum comentário sobre isso? Tá certo? Tá, então, qual é a ideia do DD15? A ideia do DD15 é fazer um corte. Então, eu tenho esse pontilhado aí, que representa aquilo que eu estou chamando de reta racional, e eu vou fazer um corte. Então, essa bolinha, ela representa um corte, né? Essa bolinha aberta que eu coloquei aí, um corte nessa reta. Na verdade, tipo assim, destacando mais uma vez a limitação das representações, essa bolinha também ela representa muito mal o que eu quero dizer com corte, tá? Porque não é uma bolinha pequenininha, é cortar mesmo, tá? É tipo assim, separar em dois pedaços, cortar nesse sentido. Eu vou separar em dois pedaços, tranquilo? Uma semi-reta superior à direita e uma semi-reta à esquerda, beleza? Tá, então a ideia é pegar a reta, a ideia do corte, o que é? É pegar a reta racional e separar essa reta racional como união de duas semi-retas. E aí qual é a pergunta que esse problema motiva? Quais são todas as maneiras possíveis de fazer esse corte? Tá beleza? Tranquilo? Então essa é a questão. E isso que vai nos permitir construir os números reais, da maneira que eu vou recapitular agora, né? Então, na verdade, é o seguinte, cada corte é um número real, tá? Por quê? O que a gente vai fazer agora? A gente vai, para fixar quem é esse corte, a gente vai escolher, marcar a semi-reta da esquerda, porque a gente sempre prefere a esquerda, como nós falamos na aula passada, né? Na verdade, não é só por isso, não. Tem uma outra pequena vantagem técnica que eu vou falar já já. Mas enfim, o que é importante é o seguinte, o que a gente quer olhar é esse lugar onde o corte é feito. Tá tranquilo? Então, para olhar o lugar onde esse corte é feito, basta a gente identificar a semi-reta da esquerda. A semi-reta da esquerda identifica o lugar onde o corte é feito. Tá tranquilo? Poderia ser a semi-reta da direita também, mas é uma escolha arbitrária, né? Como a gente já discutiu no encontro passado, só recapitulando. Beleza? Então, o que vai acontecer? Cada corte vai ser identificado com um número real. Por quê? Porque também, como a gente já falou no encontro passado, a primeira coisa que eu mudei a ordem desse slide aí, eu botei a definição para o final. Como a gente já falou também no encontro passado, uma forma de fazer um corte, lembra que para a gente tem que ter uma referência na cabeça que só existem os números racionais, tá certo? Beleza? Então, uma maneira de fazer o corte seria marcar o lugar onde esse corte vai ser feito como um número racional. Tá tranquilo? Certo? Então, por exemplo, uma possível maneira de fazer um corte é dizer, eu vou pegar o conjunto dos números racionais que são menores do que 3 meios. Então, eu estou cortando onde? Eu estou cortando em cima do 3 meios. Tá beleza? Então, esse seria o Z de 3 meios nessa notação aí, que eu estou pegando a mesma notação do livro, tá? Só para facilitar. Beleza? Então, esse Z de 3 meios é o corte racional que é definido quando eu marco o ponto 3 meios, né?
e marco a semi-reta à esquerda desse ponto. Então, eu estou cortando. Ou seja, quando eu falar cortar, vocês têm que pensar separando Q em duas semi-retas disjuntas. Tá? Então, uma maneira de fazer isso é pegar 3 meios ou qualquer número racional e fazer isso, marcar lá. Alguma dúvida sobre isso? Tá. Só que, aí qual é a questão? Que aí a reflexão importante é que nem todo corte, assim, todo número racional determina um corte, mas nem todo corte é determinado por um número racional. Tá, beleza? E aí a gente colocou esse exemplo, né? Esses cortes racionais, se a gente quisesse usar notação de intervalo, né, esse Z de R que está aqui em cima, ele seria o intervalo aberto menos infinito, aberto em R. Beleza? Que é a definição, só que intervalo em Q, só existe Q, tá? Beleza? Então seria esse intervalo aberto superiormente em R. Da mesma forma, esse que eu estou chamando de X, se a gente fosse usar a notação de intervalo, se a gente já tivesse em R, ele seria aberto em menos infinito, aberto em raiz de 2. Só que eu não posso escrever isso, porque não existe raiz de 2. Então eu estou escrevendo dessa maneira equivalente. Tá tranquilo? Certo? Mas o importante aqui é que esse exemplo do raiz de 2, ele ilustra e ele identifica uma outra forma de efetuar esses cortes que não seja marcando sobre um número racional. Tá legal? Essa outra maneira de fazer o corte seria marcando sobre, a gente diria que é marcando sobre um número irracional, só que eu não posso falar isso, que não existem números irracionais. Tá tranquilo? Então, justamente por isso, né, que isso que está aí na tela, né, essa questão, né, existem, todo número racional determina um corte, certo? Que são chamados cortes racionais. Esses cortes racionais estão identificados com os próprios números racionais. Tá beleza? Porque para cada corte racional, para cada número racional, existe um e somente um corte racional. Tá? Então, nesse sentido, eles estão identificados com os cortes. Tá? Isso que eu acabei de falar tem a ver com aquela última etapa, que é a inclusão de Q em R. Tá? Que eu vou chegar lá, mas tá beleza? Entenderam o que quer dizer? Estão identificados com, né? Cada número racional determina um e só um corte racional. Tá? Só que, então, esses aí estão identificados com o Q. Só que existem outros que estão ilustrados, quer dizer, tem pelo menos esse que está aí, né? Que não estão identificados com o Q, ou seja, que são cortes, mas que eles não são determinados pela extremidade superior num número racional. Tá? Então, esses cortes que não são racionais, que me permitirão criar um novo objeto, que no caso é um número racional. Tá beleza? Certo? Eu vou botar um próximo slide que fala um pouco mais sobre isso. Tranquilo? Aí eu também concordo com o Linder que o mais legal seria eu colocar, em vez do raiz de 2 aqui, um número que não fosse algébrico. Porque isso já apontaria no começo da construção o fato de que essa construção não pode se dar por processos algébricos. Beleza? Só que isso seria muito mais difícil, tá? Porque teria que definir um número é possível. E de fato seria o mais legal, mas realmente, no caso, não deu tempo de fazer isso. Mas, enfim, o que a gente pode entender disso? Que esse raiz de 2 aí, ele tá, esse x, né, que no final da construção estará identificado com raiz de 2, o papel dele é dizer, ó, existe pelo menos alguém que não é racional.
Tá tranquilo? O papel dele é esse. Ao longo da construção, a gente vai vendo que existem muitos outros. Mas, neste momento inicial, ele diz assim, ó, existe pelo menos alguém que não está ali em Q. Tranquilo? Aí a gente vai construindo e os outros vai fazendo os outros números irracionais emergirem. Mas eu concordo também com ele que o mais legal seria colocar logo um número algébrico no começo, mas não deu para fazer isso. Quer dizer, é muito mais difícil fazer isso, beleza? Né? Porque exatamente como os números transcendentes não têm uma definição algébrica, você escrever algo que os defina é mais difícil, justamente por isso. Beleza? Então, isso tudo recapitulando. Bom, aí a definição, né, que a gente já passou no encontro passado, né, que eu expliquei por que a definição caiu, o papel de cada um desses itens, tá? Então, vou passar direto, tá? Beleza? Em particular, o papel do item 3 é justamente garantir que existe essa identificação com Q. Que a identificação com Q é dizer o quê? Para cada número racional existe um e somente um corte. Se não tiver, então esse item 3, ele garante que os cortes racionais são só com o sinal de menor aqui, menor do que R, Z de R, X menor do que R. Se não tivesse esse item 3, eu teria Z de R, X menor ou igual a R, também seria um corte. Eu não quero isso. Por que eu não quero isso? Porque senão não valeria essa ideia da identificação que eu estou falando, tá? Que para cada número racional tem um e somente um corte racional. Beleza? Tranquilo? Certo. Agora, eu coloquei esse pezinho aí só para ajudar a entender a definição, tá? Por isso que agora eu ajeitei esse slide para só aparecer no final. Bom, aí para situar melhor essa construção, eu quero fazer uns paralelos com as construções anteriores, tá? Com as extensões que nós fizemos anteriormente, fazer uma comparação mesmo. Então, olha só, o que acontece? Em cada uma das construções de um novo conjunto numérico, né, que a gente passou de N para Z, de Z para Q, de Q para R, a gente... O que acontece? Em cada uma das construções, os novos tipos de número, né, que em cada passo a gente está definindo um novo tipo de número. E esse novo tipo de número ele aparece, a princípio, como um objeto bizarro. Tá? Certo? Esses objetos bizarros, a gente sempre verifica o seguinte: alguns desses objetos são identificados com os conjuntos previamente construídos. Certo? Que é o que eu falei agora. Os cortes racionais estão identificados com os números racionais. Porém, existem outros que não estão identificados com aqueles. Então, esses outros que não estão identificados com aqueles previamente construídos, que vão servir para criar o novo tipo de número. Tá? E esses objetos bizarros vão adquirindo, não é que vão nem adquirindo, a gente vai reconhecendo a cara familiar que eles têm ao longo da construção, certo? Então, olha só, por exemplo, na primeira construção, que a gente passou de N para Z, como é que a gente definiu os números inteiros inicialmente? Cada número inteiro era uma classe de pares, na verdade, vou até botar aqui, pares ordenados, né, de números naturais. Beleza? Certo? E cada classe de pares ordenados de número natural, ela representava o quê? Um conjunto de subtrações equivalentes. Concorda? Então, nesse sentido que eu estou falando, que o número inteiro, ele nasce como uma cara bizarra. Que é assim, a gente está acostumado a pensar no número inteiro, tipo assim, com o número natural com sinal de menos e tal. Mas ele, no momento da construção, ele nasce com vamos dizer, uma larva de número inteiro. Ele nasce com um aspecto bizarro. E ao longo da construção, a gente vai identificando aquele objeto bizarro
com aquilo que nos é familiar como número inteiro. Beleza? Então, o que acontece? Nesse momento aí dos números inteiros, a gente definiu um novo tipo de objeto que tem essa cara bizarra. Qual é esse novo tipo de objeto? É uma classe de pares ordenados de números naturais que se referem a subtrações equivalentes. Tá beleza? Certo? Aí o que vai acontecer? Como a gente fez lá na construção dos inteiros, desses novos objetos, alguns deles se identificam com os objetos previamente construídos, que no caso são os números naturais. Tranquilo? Então, por exemplo, aqui nos números inteiros, a classe 5, 2, né, ela representa a subtração 5 menos 2. Tá? Essa subtração está identificada com o número natural 3, certo? Já a classe 2, 4, beleza, André. Já a classe 2, 4, certo? Ela não está identificada, ela representa a subtração 2 menos 4, que não está identificada com ninguém. Então, essa classe que não está identificada com ninguém dos objetos que existiam anteriormente, que vai criar ela vai ser o novo objeto, que no caso é o número negativo, é o inteiro negativo. Tá tranquilo? E aí, ao longo da construção, a gente vai dando uma cara para ela. Tá legal? Beleza? Bom, o próximo passo na construção de Q, a mesma coisa, né? A gente começa com números racionais, que são classes de par ordenado de números inteiros, que são frações equivalentes. Então, mesma coisa. Quando a gente define esse novo tipo de objeto, que tem essa cara bizarra, né? Que é classe de par ordenado de números inteiros, alguns desses estão identificados com os objetos que existiam anteriormente, outros não, certo? Então, por exemplo, a classe 3 sobre 1, ou 6 sobre 3, né, que é uma classe, ela está identificada com o número 2, que já existia anteriormente. Já a classe 5 sobre 3 não está identificada com ninguém. Então, essa classe ela vai ser o novo tipo de objeto. Tá legal? Que é, no caso, um número racional não inteiro. Tá, beleza? Aqui nos números reais, a mesma coisa, tá? Embora essa construção que a gente esteja fazendo aqui por corda de Dedekind, ela não envolve classe de equivalência, tá? Diferente das anteriores. Existem até outras construções de R que são por classe de equivalência. Aqui não. Mas o paralelo que tem aqui é o seguinte: o número real ele nasce como um subconjunto do conjunto racionais, que é o corte. Beleza? Então, cada corte vai definir um número real. No final da construção, a gente vai identificar os cortes. Então, o corte é um número real. Beleza? Certo? Só que, como eu falei no slide anterior, alguns cortes estão identificados com os números racionais. Beleza? E outros cortes não estão. Então, esses outros cortes que não estão, eles vão nos permitir criar um novo tipo de objeto, que é o que a gente vai chamar de número irracional. Beleza? Certo? Então, essa é a primeira coisa que eu queria chamar a atenção, que é a ideia dessas construções e como essa construção de R tem um paralelo com as construções anteriores. Tá beleza? A outra coisa importante que eu não falei ainda é o papel do conceito de completude, tá? Eu vou falar ao longo, mas essa ideia aí tá clara? Então, na verdade, assim, nessa construção, a gente pode pensar um corte é um número real. Tá? Por quê? Porque cada corte identifica um número real. Identifica no seguinte sentido: alguns identificam os números racionais que já existem, então se identificam com eles, e alguns vão identificar novos números. Certo?
Algum comentário? Não, só que, assim, sua explicação foi perfeita, é muito clara. É impressionante como a gente vai tendo um entendimento maior, né? Que bom, Mais obrigado. global, assim, da coisa. Agora, eu acho que é nessa questão da completude aí que você vai falar, porque Isso. Então, isso que eu falei você agora não tem nada a ver especificamente com completude, entendeu? não, eu só queria ressaltar que você não Uhum. comentou nessa explicação agora que você fez, porque eu acho que não era o seu objetivo, é quando você passa dos inteiros para os racionais, né, você adiciona os inversos Isso, aditivos e ponto, né? Quando você passa dos isso. inteiros para os racionais, você É. adiciona os inversos multiplicativos e mais uma infinidade de Uhum. outros, né? Nessa sua Uhum. explicação, só no, o que é um fato surpreendente, É. né? Para a Isso. construção dos Sim. racionais, né? O que vai ser? Tudo é surpreendente, né? Mas esses Aham. infinitos outros que aparecem, né? É o que Aham. mais se destaca, vamos dizer assim, na Isso. minha compreensão dos Sim. números racionais. E o destaque, acredito eu, para os números reais, vai estar na questão da completude, né? Que, Sim. de Que repente, vão é o ser infinitos destaque. outros, né? Isso. Além desses. Então, o destaque, no caso aqui, vai estar no fato da completude ser uma propriedade que não pode ser definida algebricamente, uma propriedade topológica, entendeu? Esse que vai ser a questão. Então, mas isso aí, Luciano, de fato, eu não coloquei isso aí porque o que eu queria destacar agora é, assim, a analogia entre as estruturas das construções, que é sempre essa, né? Você define um novo tipo de objeto, alguns são identificados com que já existiam e alguns vão passar a rotular novos objetos, entendeu? O que eu quis destacar é isso aqui, mas depois a gente vai falar sobre isso que a Luciana falou, tá? Beleza? Algum comentário mais sobre isso? Certo. Então, agora a gente passaria para os passos 2, 3, 4, 5 que eu botei aqui tudo junto, que mostram, que tem por objetivo mostrar que R é um corpo ordenado. Então, até aqui, quando a gente define corte, a gente define um conjunto, certo? Que eu vou chamar de R. Na verdade, no livro do Cássio, do Marco Aurélio, ele inicialmente chama esse conjunto de ômega, ele chama de outra letra. Aí no final ele vai substituir a letra ômega pela letra R, tá? E eu já chamei de R no começo. Eu não sei o que é mais ajuda melhor a pensar, né? Porque ele está chamando de ômega o conjunto dos cortes. Então, no final da construção, cada corte vai ser um número real. Então, eu já estou chamando de R no começo, entendeu? Só para destacar, quando vocês forem estudar pelo livro, vai estar lá ômega. Esse ômega que ele coloca lá, nada mais é que o conjunto dos números reais. Beleza? Tá. Então, como eu disse, esses passos 2, 3 e 4 correspondem, respectivamente, a definir adição e multiplicação, demonstrar as propriedades de adição e multiplicação, né? Então, esse passo 3 seria mostrar que R munido de uma adição e de multiplicação é um corpo, né? O que é um corpo? São aquelas 9 propriedades, né? Que são as propriedades básicas. Um corpo é um anel comutativo, com unidade e com inversos multiplicativos, né? Depois, definir a relação de ordem e mostrar que é um corpo ordenado, assim como que, né, também é um corpo ordenado. Então, isso são 6 propriedades, aquelas 6 propriedades de ordem. Tranquilo? Só que, no caso, isso não é tão linear assim, porque a gente vai, por exemplo, para definir o produto em R, a gente precisa definir a ordem primeiro, entendeu? Então, isso é meio bagunçado. Então, por isso que eu botei tudo junto e porque a gente não vai fazer os detalhes também, tá? Aí, eu só vou mostrar aqui como definir a adição. Então, definir a adição aqui, eu tenho um corte A e um corte B, tá?
Então eu vou definir quando eu escrevo aqui AB pertencente a R, esse R para mim aqui é o conjunto de todos os cortes. Então eu estou dizendo AB são cortes. Aí eu estou definindo o conjunto C como a soma de P mais Q, tomando um P qualquer pertencente a A e um Q qualquer pertencente a B. Então, eu estou pegando todos os elementos P pertencentes a A e cada um deles eu vou somar com todos os elementos Q pertencentes a B, tá? Pensando intuitivamente que a ideia desse corte, que ele é uma semi-reta, né, que ele é um intervalo aberto, não limitado inferiormente, quando eu fizer isso, né, e essa extremidade superior aqui, ele é o sup do conjunto A, né, que a gente não pode falar de supremo ainda que eu não defini, mas essa extremidade superior é o supremo desse conjunto A. A extremidade inferior, ou a extremidade superior do outro também é o supremo desse conjunto B. Tá legal? Quando eu vou somando cada elemento de A com cada elemento de B e assim constituindo um conjunto que eu vou chamar de C, esse supremo do conjunto C vai ser a soma do supremo de A com o supremo de B. Isso dá para perceber intuitivamente todo mundo ou não? Beleza? Certo? Porque esses P's pertencentes a A, entre aspas, o maior valor que ele pode assumir é esse supremo aqui. E a mesma coisa o Q pertencente a B. Então, quando eu vou somar um com o outro, a barreira que eles vão poder chegar superiormente é a soma desse supremo com esse supremo. Beleza? Vocês estão me ouvindo? Oi. Alô? Estamos te ouvindo. Ouvindo a gente está. Entendendo mas... que não necessariamente. Tá, mas teve alguma interrupção, não? Não. Gente, mas olha só. Isso não é difícil, não. Bota números no lugar. Faz de conta que no conjunto A, essa bolinha aberta aqui que estivesse no ponto 2, por exemplo. Vou botar números bem... E no conjunto B, essa bolinha aqui estivesse no ponto 3, sei lá. Um exemplo bem bobo, tá? Certo? Então, o conjunto A seria o intervalo menos infinito a 2. Certo? O conjunto B seria o intervalo menos infinito a 3. Tranquilo? Aí eu vou somar um elemento qualquer de A com um elemento qualquer de B. O máximo valor que isso vai atingir é quanto? No caso? 5. Responde 5. Exatamente, vai ficar no 5. Tranquilo? Beleza? Então essa é a ideia. Então como é que eu defino a soma de dois cortes? Eu vou pegar qualquer elemento de um e somar com qualquer elemento do outro. Certo? A Luísa está falando aqui, supremo, porque estamos pegando a semi-reta para a esquerda, exatamente. E supremo, porque além de nós estarmos pegando a semi-reta para a esquerda, a gente está pegando aberto. Porque se não fosse aberto, a gente poderia falar de máximo. Como a gente está pegando aberto, a gente não pode falar de máximo. A gente não pode falar nem de supremo, né? Que eu não defini, mas seria o supremo. Se fosse a semi-reta da direita, seria o quê? Ínfimo. Tá beleza? Tá, mas essa ideia aí... Boa. Esse rapaz é um gênio, né, lá? Esquerda suprema, direita ínfima, exatamente. Vamos botar isso lá na capa do Google Classroom de análise. É isso, beleza? Luísa, ok? Tá. Então, assim que a gente define soma, tá tranquilo? Só que, aí tem o só que não, né? Mentira, não é só que não. É um só que só. Só que, o seguinte, o que a gente quer? A gente quer que a soma de dois cortes seja um corte. Entendeu? Até agora, eu não provei que esse C é um corte. Eu mostrei que ele é um assim, eu mostrei não. Na definição dele, ele é um subconjunto de Q.
certo? Um corte é um subconjunto de Q, mas nem todo subconjunto de Q é um corte. Então, antes, eu tenho que provar que ele é um corte, que eu não vou fazer, eu vou só mostrar. Ah, eu tinha esquecido de projetar isso aqui. Isso aqui seria a soma, né? Então, antes de eu poder escrever a definição, né? Porque eu quero que a soma ela pegue dois cortes e associe um corte. Eu tenho que mostrar que esse C é um corte. Então, mostrar que esse C é um corte, eu só copiei e colei do livro do Cássio, mas, tipo assim, não precisa estudar essas demonstrações, não, tá? Só para ilustrar, como eu falei, elas são muito técnicas. Então, o que eu tenho que pegar? O que eu tenho que fazer? Eu tenho como hipótese que esse A e esse B são cortes, né? Como eu falei, o Cássio e o Marco Aurélio estão usando ômega, mas esse ômega aqui para mim é R. E esse conjunto aqui é um corte. Então eu tenho que mostrar que esse conjunto C satisfaz aqueles 3 itens da definição de corte. Então é isso que essa definição, que essa demonstração está fazendo, tá? Beleza? Então, vem que é bem cheio de coisa. E é bem técnico. Vai ficar mexendo com desigualdade, é uma coisa bem... E não é o nosso objetivo muito aqui. Mas eu só estou destacando para vocês entenderem que, uma vez feita essa demonstração, só então a gente tem o direito... Espera aí, esse PowerPoint destravar. Eita, pulou. Calma, isso. A gente tem o direito, né, depois de fazer essa demonstração, que a gente já sabe que esse C é um corte, aí a gente tem o direito de escrever a definição de adição, tá? Porque o que essa definição de adição eu quero, né? Eu quero que a adição seja uma operação que vá de R cartesiano a R em R, ou seja, que pegue dois cortes e associe um corte. Então eu tenho que já saber que esse resultado aqui é um corte, tá? Beleza? Mas, como eu falei, isso não é o centro do que eu quero discutir hoje, tá? É só para vocês terem uma ideia de como é essa construção, tá? Bem, e aí algumas outras observações. Como é que eu defino produto, né? Então, será que se eu fizer da forma análoga que eu fiz da adição para definir a multiplicação, isso dá certo? Tá, vou falar logo, tá, pessoal? Porque não dá certo. Por que não dá certo? Porque tem os números negativos. Então, se eu for fazendo produto de um com outro, a soma dá certinho, né? Porque a soma vai preservar a ordem. Agora, se eu for fazendo, como eu estou dizendo aqui, o produto de um com o outro, se eu pegar, por exemplo, faz de conta que esse conjunto A aqui fosse aberto em 2. O conjunto B fosse aberto em 3. Então, o produto seria 6. Só que se eu fizer um produto de um P que está aqui com um Q que está aqui, ele vai passar do 6. Porque quando eu fizer o produto de dois negativos, ele vai dar um positivo qualquer lá, maior do que o 6. Entenderam? Ou não? Certo? Então, a soma, ela fica limitada na soma mesmo. O produto não, ele não fica limitado no produto das extremidades. Tá? Então, como eu disse, isso não é importante não para a discussão. É só para ilustrar o quão árdua é essa construção. Então, na verdade, para definir produto, assim não dá certo. Não é assim, tá? A resposta a essa pergunta é não. O que a gente faz? A gente precisa definir a relação de ordem primeiro. Então, olha como é que é intrincado esse caminho. A gente define relação de ordem. Com a definição de ordem, a gente define módulo. E com o módulo, a gente define produto. Tá? E a gente define produto, tipo assim, mais ou menos como se ensina na educação básica. A gente ensina o que é o produto de dois... A gente define o produto de dois positivos, o produto de dois negativos e o produto de um positivo por um negativo. Mas, enfim... A outra última coisa que eu quero falar dessa parte é a definição da relação de ordem, tá? A definição de relação de ordem, por outro lado, a gente precisa dela para definir produto, por isso que eu falei que é tudo misturado, não é tão certinha essa construção.
Mas a definição da relação de ordem é mais fácil, porque a relação de ordem é redada pela própria relação de inclusão, em que, por isso que eu falei agora há pouco, que além de ser a suprema esquerda, essa é outra vantagem técnica da gente escolher marcar a semi-reta inferior. Porque, repare, eu quero dizer que essa extremidade do conjunto A, do corte A, é menor que a extremidade superior, né, do corte B. Isso é a mesma coisa que dizer que A está contido em B. Tá tranquilo? Certo? Então, a relação de ordem entre os cortes é dada pela própria relação de inclusão de quê? Tá tranquilo? Beleza? Então, pronto, a relação de ordem vai ser isso mesmo, que eu não preciso nem pegar outra anotação, eu posso dar a própria anotação da relação de inclusão. Tá legal? Tá, então isso aí que eu vou pular, que é a definição, como eu falei, define módulo primeiro, depois define a multiplicação, isso é chato pra caramba, eu vou pular. E aí no final, que eu também não vou fazer, né, a gente vai mostrar que é um corpo e que é um corpo ordenado, né, com a definição de adição, a definição de multiplicação e a ordem dada pela relação de inclusão. Tranquilo? Tá? O que é importante entender aqui, porque a gente vai usar daqui a pouco, é que a ordem é a própria inclusão. Tá? Isso aí tá claro? Certo? Pensando nesse desenho aqui, beleza? Dizer que, no final das contas, eu quero dizer que a extremidade, essa extremidade aqui é menor. Quando é que essa extremidade é menor do que a outra? Quando o conjunto A, que é a semi-reta da esquerda, de uma está contido no conjunto B, que é a semi-reta da esquerda da outra. Tá beleza? Tá certo? Posso continuar? Ah, agora eu quero chegar, essa parte é meio chata, eu quero chegar na parte legal. Tá. Então, alguém quer falar alguma coisa? Eu posso continuar mesmo? Tá. Olha só. Então agora, antes de chegar na parte legal, é a inclusão de Q em R, né? Que, sobre a qual eu falei bastante, é aquilo que eu falei no começo da inclusão. Tem esses caras aqui, ZP, Z de P, que eu estou chamando de cortes racionais, que estão identificados com os números racionais, tá? Aí eu tenho que fazer um isomorfismo, que é mostrar que a soma, o produto e a relação de ordem se comportam igual dos dois lados. Então, com isso, eu estou identificando o conjunto Q, que já existia anteriormente, com um subconjunto do conjunto de cortes. Tá legal? Beleza? Então, é aquilo que eu falei no começo. Então, uma parte desses cortes estão identificados com os números racionais que já existiam. A outra parte que não está identificada, que eu vou chamar de números irracionais. Tá? Então, assim como nas construções anteriores, eu estou fazendo um isomorfismo entre essas estruturas. Isso é igual nas construções anteriores. Beleza? Tá, então agora vai chegar na parte legal. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o que foi dito até agora? Porque agora a parte legal requer uma preparação espiritual e psicológica. Então, eu diria mais espiritual e política do que... Mas, enfim. Tem que acender beleza? umas velas aqui? Pode ser, uns incensos. Olha só. Mas olha só, falando sério, essa parte do meio das operações, não sei o que lá, não é muito importante não, tá? Eu só quis dar uma passada panorâmica. O que é importante é entender aquela parte que eu falei no começo, né? O que quer dizer construir e tal. Tá? Porque agora a gente vai falar de completude. Beleza? Essa é a parte que interessa. Essa é a parte que interessa. Isso é o que motivou a minha dúvida lá atrás, na real. Sim, exatamente.
Beleza? Tá. Então posso continuar? Certo. Então, olha só. Primeira coisa, eu vou definir supremo. Gente. Peraí, travou o PowerPoint. Só um segundo. Pronto. Até o PowerPoint está com medo. É. A Luísa está falando ali. Luísa, quer falar? Que ela falou muito. Que achou muito complexa. Fala. É que eu li ontem os slides. E aí eu fiquei muito perdida nessa questão da multiplicação. Mas você falando, já entendi por que ele botou naquela ordem, né? Porque pediu primeiro para definir antes da multiplicação o módulo e antes do módulo. Isso. Mas, então, é até um caminho meio. Fala. Eu entendi, mas assim, aquela definição, eu fiquei tipo assim, por que isso precisa ser feito? Mas com a sua explicação eu entendi melhor, assim. Então, é um caminho que não é nem muito elegante, né? Que parece uma gambiarra, sei lá. Mas o que acontece? A definição de adição, você faz de uma forma bem intuitiva. Se você for tentar imitar isso, a definição de multiplicação não dá certo. Então você tem que dar uma volta para chegar lá. Esse é o problema. Por isso que eu estou falando que o que é importante entender no caminho, você tem que definir uma adição e uma multiplicação. Isso que é importante entender. Agora, como você define o detalhe, não agrega tanto, entendeu? O que agrega é agora falar de completude, que é a coisa importante. Beleza? Então, eu vou falar de supremo, né? Eu vou colocar a primeira definição de supremo e, enfim, explicar aí. Então, algumas definições que tem a ver com essa definição do supremo. Então, repara o que eu estou colocando aqui. Eu estou colocando esse K, eu chamei essa letra aqui K, um conjunto munido de uma relação de ordem. Tá legal? Não precisa ser corpo, não precisa ser estrutura algébrica nem nada. Eu só tenho que ter um conjunto munido de uma relação de ordem. E aí até eu peguei esse símbolozinho aqui, que é um menor ou igual meio abaulado, assim. Um símbolo diferente só para dizer que é uma relação de ordem qualquer. Beleza? Não é necessariamente aquela relação de ordem sobre a qual a gente está falando. A gente tem uma relação de ordem qualquer. Tá certo? Tranquilo? Então, sempre que a gente tem uma relação de ordem, a gente pode falar desses conceitos que vão estar enunciados aí. Então, primeiro, quando é que a gente diz que x é limitado superiormente? Quando existe um elemento C pertencente ao conjunto K, não ao próprio conjunto X necessariamente, mas ao conjunto K, tal que C é maior ou igual a X para todo X pertencente a X. E esse C, no caso, é chamado uma cota superior. Tá beleza? Então, uma cota superior é qualquer elemento que é maior ou igual que os elementos de um conjunto. Então, por exemplo, você pegar um conjunto intervalo 0, 1, aberto, por exemplo. Intervalo 0, 1 aberto. Qualquer número maior ou igual que 1 é uma cota superior do conjunto. Tá beleza? Por exemplo, 5.000 é uma cota superior do intervalo 0, 1. Bom, e aí o máximo, né? O máximo a gente pode definir assim. É um elemento que é uma cota superior e pertence ao conjunto. Por exemplo, intervalo fechado 0, 1. Beleza? As cotas superiores é do 1 para cima. Tá tranquilo? Tá? De todas essas cotas superiores, apenas o próprio 1 pertence ao conjunto. Tá legal? Em outras palavras, essa definição de máximo... Não, então se for aberto, não existe máximo. Tá. Então era fechado. Eu falei aberto? Eu acho que sim. Se eu falei aberto, eu falei errado. Intervalo 0, 1 fechado. Certo? O Rodrigo está falando.
é a menor das cotas superiores, se ele existir, tá? Isso que está escrito aqui é uma maneira equivalente de falar que o máximo é um elemento que pertence ao conjunto, que está escrito aqui, M pertence a X, e é maior ou igual que todos os elementos do conjunto. Certo? Beleza? Então, por exemplo, o intervalo 0, 1 fechado, 1 é o máximo. O intervalo 0, 1 aberto não tem máximo. Tá tranquilo? Vocês estão ouvindo? Para mim congelou tudo aqui. Sim, só a gente não está congelado, mas todo mundo está. Agora o Ronald descongelou também. Beleza? Alguma pergunta? Deixa eu projetar logo aqui o Supremo. Então, o Supremo, isso que está dizendo aqui é o Supremo é menor das cotas superiores. Beleza? Então, o Supremo, qual é a definição? Se é uma cota superior e se vale aqui. Qualquer outra cota superior é menor ou igual que aquela. Em outras palavras, o Supremo é a menor das cotas superiores, tá? Então, o que o Rodrigo falou, o máximo também é maior das cotas superiores, só que o máximo pode não existir, tá tranquilo? Então, por exemplo, no intervalo 0, 1, no intervalo 0, 1 aberto, ele não tem máximo, mas o Supremo é 1, tá beleza? Então, se o Supremo pertence ao conjunto, ele é o máximo. Não existe uma situação do conjunto ter um Supremo X e um máximo Y, tá? Se ele tem um máximo, ele é igual ao Supremo, mas ele pode ter Supremo e não ter máximo. Ficou claro isso? Beleza? Alguma dúvida? Certo? Tá tranquilo? Tá. E aí, obviamente, valem as definições análogas para mínimo, ínfimo e cota inferior, tá? Eu escrevi só isso aí, mas considerem definido também, né? Limitado inferiormente, cota inferior, mínimo e ínfimo, que é o análogo a isso. Tá certo? Beleza? E aí, só uma observação, que isso é um exercício que a gente pode fazer. Se há uma ordem total, então o máximo e o supremo de um conjunto, caso existam, são únicos, né? Isso é um exercício que a gente pode fazer, mas como tudo que a gente vai trabalhar aqui são ordens totais, então vai valer a unicidade dessas coisas aí. Tá legal? Beleza? Então, agora eu vou mostrar para vocês a demonstração de que o conjunto R construído por meio de Corda e Dedekind satisfaz a seguinte propriedade: todo conjunto limitado superiormente tem um máximo. Desculpa, tem um máximo, não, tem um supremo. Todo conjunto não vazio limitado superiormente tem um supremo, tá? Que eu vou até inverter a ordem aqui, peraí. Eita, eu esqueci, não era para escrever. Então, eu quero dizer que é completo, eu esqueci de escrever isso, tá? Depois eu corrijo. Na verdade, o que eu vou mostrar é que todo subconjunto de R limitado superiormente tem um supremo. E isso eu vou dizer que vai ser a minha definição de ser completo. Tá legal? Agora, o que eu quero discutir? Por que isso quer dizer que é completo? Tá legal? Então, na verdade, eu vou consertar isso aqui, tá? Na verdade, esse teorema aqui, o enunciado dele tem que ser R, em R, todo conjunto limitado superiormente tem um supremo. E por isso eu vou dizer que R é completo, tá? Beleza? Tranquilo? Agora, antes de mostrar essa definição, essa demonstração,
eu vou inverter a ordem aqui. Essa demonstração, ela não é muito difícil, não. A única coisa que assim, confunde, que tem que ficar atento nessa demonstração, que eu vou voltar a ela já já, tá? Que tem que ficar atento nessa demonstração é o seguinte, é que é uma demonstração que envolve conjuntos cujos elementos são outros conjuntos, certo? Então, então isso confunde um pouco durante a demonstração as relações de pertinência e inclusão, tá? O que pertence aqui, o que está contido em quê. A dificuldade maior que eu acho dessa demonstração é essa. Beleza? Mas antes de falar da demonstração, deixa eu mostrar o próximo slide, que eu quero discutir o seguinte, por que isso quer dizer completude? Tá? Por que todo conjunto limitado superiormente tem um supremo quer dizer que é completo? Então, na verdade, vamos pegar como exemplo esse conjunto aí, que é aquele conjunto que eu botei lá desde o começo, né? Esse conjunto é um exemplo, né, desde o começo da construção, de esse conjunto X, que ele é um corte, mas não é um corte racional, tá? E a gente pode pensar nele como um intervalo aberto em menos infinito, aberto em raiz de 2, né? Só que lá no começo não existia raiz de 2 ainda. Enfim. Aí, se a gente pensar em que, como universo, esse conjunto é não vazio, é limitado superiormente, mas não tem um supremo, certo? Porque o supremo dele, se existir, isso é uma coisa que a gente teria que demonstrar também, tá? Que eu nem trouxe a demonstração para cá, mas a demonstração tem no livro do Cássio. Depois vocês podem olhar e qualquer coisa eu posso fazer aqui também. Mas o supremo desse conjunto, se ele existir, ele satisfaz, o quadrado dele é 2. Certo? E a gente pode demonstrar que em Q não existe um elemento com essa propriedade. Demonstrações que nós já fizemos anteriormente. Tá beleza? Certo? Tá tranquilo? Tá? Então, em Q que eu quero dizer assim, que eu estou tomando o Q como meu universo. Ao dizer isso, eu quero dizer o seguinte, não existe nada além de Q. Q é tudo. Certo? Q sendo tudo, esse conjunto aí não tem supremo. Por quê? Porque no lugar onde estaria o supremo dele é um, entre aspas, buraco. Tá beleza? Certo? Alguma dúvida? Onde deveria estar, digamos assim, o supremo dele não tem nada, não tem um elemento de Q lá. Certo? Essa palavra buraco também é ruim pelos motivos que a gente já falou, né? Mas ela é usada frequentemente quando se refere à propriedade de completude, mas é algo que falta topologicamente, digamos assim. Tá legal? Já em R, né? Se o meu universo é R, aí eu posso pensar nesse conjunto como nessa notação de intervalo e o supremo dele é raiz de 2. Tá beleza? Certo? Então, é nesse sentido que falar que todo conjunto limitado superiormente tem um supremo é uma forma de falar da completude. Tá legal? No final, não sei se vai dar tempo hoje, mas no final desse PowerPoint tem várias outras formas de falar na completude. E o exercício que a gente tem que fazer para ir entendendo o que é a completude é pensar, rapidinho, que eu vou colocar lá várias propriedades equivalentes que são maneiras de falar que é completo. Então é pensar que cada uma daquelas propriedades valem em R, mas não valeriam se o meu universo fosse Q. Entendeu? Beleza? Então essa é o exercício para pensar o que é a completude. E qual é a ideia? A ideia é da gente tentar construir uma reta na qual eu pudesse representar todas as medidas de segmentos. Tá? Então, uma medida de segmento que fosse a diagonal do quadrado, a reta racional, que foi onde eu comecei a aula de hoje,
não daria conta de representar, certo? Então, o supremo dizer ou demonstrar que todo conjunto limitado superiormente tem um supremo é uma forma, entre aspas, de preencher essa reta racional de forma que toda medida de segmento possa ter uma representação lá. Essa é a ideia, tá? Mas vamos continuar falando sobre isso. Que Quem queria falar, Pablo? Aí no segundo, se tomamos, não é? Oi? Foi mal. Tá escrito assim. Tem Se isso. tomamos que... Depois eu conserto. No segundo, no segundo eu tomando R como universo. Foi mal. Beleza? Obrigado. Pablo, deixa eu anotar aqui. Que slide é esse? 36. Eu corrigi depois. Isso. No segundo eu tomando R como universo, tá? Ficou claro isso aí? Tá tranquilo? Então, por isso que a gente tinha falado até na aula passada, assim, a palavra completo, ela se refere a isso. Então, mesmo olhando o Q internamente, eu posso dizer que Q não é completo. Tá legal? Por quê? Porque não vale essa propriedade. Existe um conjunto limitado superiormente, não vazio, que não tem um supremo. Então, mesmo olhando assim, ó, olhando o Q dentro de Q, ele não é completo topologicamente nesse sentido. E como eu falei, depois, daqui a pouco, a gente vai ver outras propriedades equivalentes que nos ajudam a entender isso. Certo? Que quanto mais discursos somando determinada coisa, a gente vai entendendo melhor, né? Mas tá beleza? Por isso aí. Certo? Tranquilo? Alguém quer falar alguma coisa? Então aqui, como o Pablo falou, ali embaixo é R, tá? Não é Q, não. Tranquilo? Posso continuar? Então, deu para ter uma ideia disso aí? Deu. Certo. Então, vamos lá. Continuar, na verdade, eu vou voltar no slide anterior para fazer essa demonstração aí, tá? Então, eu vou pegar um subconjunto de R não vazio e limitado superiormente. O que eu quero mostrar? Eu vou consertar esse slide também. Tá? Faz de conta que lá no enunciado o que está escrito é R em todo subconjunto não vazio e limitado superiormente de R tem um supremo. Esse é o enunciado que eu queria escrever e me confundi. Beleza? Então eu vou pegar um subconjunto de R não vazio e limitado superiormente e eu tenho como objetivo mostrar que existe o supremo para esse conjunto. Tá? Eu estou usando essa letra aí, essa letra aqui que eu estou usando é gama, tá? É uma letra gama maiúscula. Eu estou usando a mesma letra que está no livro, só, sei lá, à toa. Beleza? Só uma recomendação que assim, eu acho que estrategicamente, quando a gente está, tipo, aprendendo alguma coisa, eu acho que é bom separar um pouco às vezes. Tipo assim, a discussão que eu acabei de falar é tentando explicar, assim, conversar com vocês o que quer dizer completude, tá? Beleza? Agora eu vou falar a demonstração desse teorema. Quem não entender completamente a demonstração desse teorema, não quer dizer que não entendeu a outra discussão, tá? Só para não embolar tudo, certo? A demonstração, porque tipo assim, uma coisa é demonstrar que em R todo conjunto limitado superiormente tem o supremo. Outra coisa é entender que isso quer dizer a completude. Que foi o que eu acabei de falar. Que às vezes, muitas vezes, quando a gente vai estudar uma coisa nova, a gente embola um monte de coisa e eu acho que dificulta, assim, às vezes. Certo? Um meta-comentário.
Beleza? Então vamos lá. Então eu peguei esse conjunto aqui, como eu disse, que é um conjunto não vazio, não ilimitado superiormente qualquer. Aí aquilo que eu tinha falado agora, qual é a dificuldade? Esse conjunto, gama, é um subconjunto de R, tá? Eu estou durante a construção de R. Nessa minha construção de R por coordenada de 15, R é um conjunto de cortes, certo? Ou seja, R é o conjunto de todos os cortes. Beleza? Certo? Olha só, tentem acompanhar, mas quem não conseguir pegar todas as passagens, depois eu posso explicar de novo isso, tá? Mas, tipo assim, não é o fim do mundo. Quer dizer, se não entenderem essa demonstração, não quer dizer que vocês não vão entender o que eu vou falar daqui para frente. Tá tranquilo? É mais importante para entender o que eu vou falar daqui para frente aquilo que eu falei antes, sobre o que quer dizer completude. Tá tranquilo? Então, quem se perder nessa demonstração, não entre em pânico. Tá? Beleza? Que depois eu posso voltar, não vai comprometer o que vem para frente. Certo? O que é importante entender para seguir no que vem para frente é o que é a completude. Por isso que eu estou falando isso tudo, tá? Certo? Para evitar pânico em massa. Certo? Então vamos lá. Como eu estava dizendo, qual é a dificuldade, assim, que às vezes embola um pouco? Como eu falei, o que eu estou chamando de R nessa construção coordenada de Kind é o conjunto de todos os cortes. Um corte é um tipo especial de subconjunto de Q. Tá legal? Então, R, durante essa construção, é um conjunto cujos elementos são conjuntos. Entendeu? Então, isso que é a principal coisa que às vezes pode dificultar o entendimento dessa definição. Porque R, durante a construção por coordenada de Kind, na construção por coordenada de Kind, é um conjunto de conjuntos. É um conjunto cujos elementos são conjuntos. Beleza? Então, gama, sendo um subconjunto de R, também é um conjunto cujos elementos são cortes, que são subconjuntos de Q. Então, os elementos de gama, são cortes. Ou seja, os elementos de gama são subconjuntos de Q. Beleza? Alguém se perdeu nisso? Certo? Ok. Então, vamos pensar. E a gente quer provar que gama tem um supremo. Existe um candidato natural ao supremo de gama. Tá legal? Lembrando que, por hipótese, gama é limitado superiormente. Então, o que é gama? Gama é um conjunto, como eu falei, repetindo, é um conjunto cujos elementos são cortes. Para nos ajudar, um corte, a gente pode pensar, vamos pensar num corte com uma notação de intervalo, tá? Beleza? Um corte é um intervalo aberto em menos infinito e aberto em algum A. Tá legal? Então, esse gama é um conjunto de cortes. Então, eu posso pensar nesse gama como uma família de intervalos na reta. Beleza? Certo? E esse gama é limitado superiormente, ou seja, essa família de intervalos ela não se estende a infinito, ela para em algum lugar. Tá? Seria melhor com desenho isso, mas enfim. Beleza? Ela para em algum lugar. Essa gama, ele não vai se prolongando na reta tendendo a infinito. Assim. Certo? Tranquilo? Então, e lembrando também, outra coisa importante, os elementos de gama são subconjuntos de Q e a relação de ordem entre eles é a própria inclusão. Certo? Se a relação de ordem é a própria inclusão, nesse sentido, o que é uma cota superior? É um conjunto que contém todos os outros.
certo? Gama, como eu falei, é uma família de conjuntos, certo? Os elementos de gama são conjuntos. O que é uma cota superior de gama? Como a relação de ordem é a própria relação de inclusão, então uma cota superior de gama é um conjunto C, um corte C, na verdade, que contém todos os cortes que fazem parte da família gama, que são elementos de gama. Beleza? Certo? Estão ouvindo? Congelou tudo para mim de novo. Vocês estão ouvindo? Estamos sim. Sim. Tá, então isso que eu acabei de falar, deu para acompanhar? Sim. Então, olha só, isso que vai nos dizer quem é o candidato natural para Supremo. Que veja bem, repetindo, é essa frase que é a chave. Uma cota superior é um conjunto que contém o todos da família gama. Certo? A menor das cotas superiores é o menor conjunto que contém todo mundo da família gama. Quem é esse cara? Você tem uma família de conjuntos, esquece corte, conjunto mesmo. Você tem uma família de conjuntos, qualquer. Conjunto faz com finito, então não importa. Vamos dizer 3 conjuntos, A, B e C. Certo? Quem é o menor conjunto que contém esses todos? É uma coisa que vocês conhecem muito. O próprio gama? O próprio quê? Não ouvi, Pablo. O próprio gama? Não, porque o gama não é um corte. E por isso justamente que eu falei que a dificuldade está em pensar nas relações de pertinência e inclusão. O gama não é um corte. O gama é um rótulo que se refere a uma família de cortes. Não, é que eu não entendi muita pergunta. Tu tem como repetir? Então, o gama é um conjunto que contém subconjuntos de quê? Tá? Mas, momentaneamente, a gente pode esquecer isso. O que eu estou falando é o seguinte, esse gama é uma família de conjuntos. Tá legal? Certo? Esquece por enquanto, rapidinho, depois a gente vai lembrar de novo, mas provisoriamente esquece que é corte. O gama é uma família de conjuntos, certo? Faz de conta que essa família de conjuntos é formada por 3 conjuntos só, A, B e C. Então o gama, certo, é o conjunto cujos elementos são A, B e C. Vou escrever isso aqui no chat só para facilitar. Eita, calma. Escrevi aí, nos faz de conta que é A, B e C. Eu não sei nada sobre esse gama. Ele pode ser finito, pode ser infinito. No caso, faz de conta que ele tem 3 elementos. Esses 3 elementos, A, B e C, são subconjuntos de quê? Mas são elementos de gama. Tá legal? Beleza? Agora, a pergunta que eu fiz é o seguinte. Olha para esses A, B e C, que são 3 conjuntos. Eu estou perguntando o seguinte. Eu quero uma cota superior vai ser um outro conjunto que contém eles 3, dos quais A, B e C são subconjuntos. Não pode ser o próprio gama, porque A, B e C não são subconjuntos de gama, são elementos de gama. Entendeu, Pablo? Essa pergunta do Pablo é fundamental, porque essa é... Entendi. Então vai ser o próprio quê? Não, o próprio Q não é o menor. A Luísa escreveu ali, o Hugo também, Rui também. Fala aí, Luísa. Agora eu entendi. Você quer um conjunto que contém todos os 3, mas a gente quer pensar no menor possível. Então a gente está pensando numa união mesmo. Né? A união Exatamente. B, a união C. Exatamente. Então, uma cota superior é um conjunto que contém os 3. Os 3 ou os N. Eu estou botando 3 como um exemplo suficientemente genérico. Uma cota superior seria um conjunto que contém os 3. A menor das cotas superiores é o menor conjunto que contém os 3, que é o que? A união. Entendeu?
Por isso que eu falei, isso não tem nada a ver com ser corte ou não, é a propriedade conjunto. Beleza? Certo? Ronald, você queria falar que abriu o microfone? Certo. Então, pronto. Então eu vou pegar S igual a união de todos os conjuntos que são elementos de gama, tá? Então, só para reforçar a pergunta do Pablo. Por que não é o próprio gama? Porque esses A's, eles estão contidos em Q, mas eles pertencem à gama. Então, por isso que eu tenho que pegar essa união, continua sendo um subconjunto de Q. Tá? Então, o que vai acontecer? Agora eu só vou demonstrar o que eu acabei de falar. Eu vou demonstrar que esse S aqui é a menor das cotas superiores. Tá legal? Sendo que a menor das cotas superiores no sentido da ordem que é dada pela inclusão. Tá legal? Então, olha só, o que vai acontecer? Se eu pegar um elemento, um conjunto A qualquer, um elemento de gama, então esse A está contido em S. Tá bem? Então, nessa frase, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que S é cota superior de gama. Concorda? Tá legal? Porque se eu pegar qualquer elemento de gama, ele está dentro de S. Então S é cota superior de gama. Além disso, se eu pegar outra cota superior de gama, ou seja, um outro conjunto C pertencente a R, que seja maior ou igual que todos os elementos de A, então S vai ser maior ou igual que esse C. Sendo que esse maior ou igual, para mim, é a inclusão, que é aquilo que eu falei agora há pouco. O meu maior ou igual nessa construção é a relação de inclusão. Certo? Então, essas duas implicações acima, como eu falei, a primeira quer dizer que S é uma cota superior de gama, porque ela está dizendo que S é maior ou igual que A para todo A pertencente à gama. E a segunda está dizendo que toda cota superior de gama é menor ou igual a S. Então, ela é a menor das cotas superiores, que eu peguei ali. Se eu pegar uma outra cota superior qualquer de gama, ela vai ser menor ou igual do que S. Tá? Prestando atenção que quando eu estou falando menor ou igual, meu menor ou igual para mim é contido, são sinônimos nesse momento. Tá? Beleza? Alguma pergunta? Tá. Então, o que eu mostrei? Eu mostrei que esse S é uma cota superior, que foi a primeira afirmação ali, e que é a menor das cotas superiores, porque nenhuma outra cota superior pode ser maior do que ele. Beleza? Certo? Então, se eu mostrei que é uma cota superior e que é a menor das cotas superiores, então é o supremo, acabou a demonstração. Eu mostrei que todo conjunto limitado superiormente tem o supremo. Certo? Errado. Falta um detalhe ainda. Reparem que eu coloquei o verbo ali no plural não, aí, no futuro. Significarão. Antes disso, falta um detalhe. Certo? Mas calma, não é... É que eu estou tentando enganar vocês. Mas não é nada demais. Mas antes de eu falar o detalhe que falta, alguma pergunta sobre isso? Quer dizer, é isso mesmo que vai acontecer, tá? Essa primeira linha aqui quer dizer que é uma cota superior. Essa segunda linha quer dizer que é a menor das cotas superiores. Só que antes de escrever isso, eu tenho que mostrar uma outra coisa. Tá? Mas alguma pergunta sobre isso, antes de eu falar o que falta mostrar? Ok. Então, alguém suspeita o que falta mostrar?
Certo. Então, o que falta mostrar é o seguinte: eu quero mostrar que todo conjunto, todo subconjunto de R tem um supremo que é um elemento de R. Certo? Então, eu coloquei esse S. Quem diz que esse S é um elemento de R? Os elementos de R são o quê? São os cortes. Certo? Por enquanto, eu não mostrei ainda que esse S é um corte. Esse S é uma união de cortes, mas quem disse que a união de cortes é um corte? Entendeu? Então, eu tenho que mostrar isso. Então, eu vou mostrar, antes disso, é preciso mostrar que esse R pertence a R, ou seja, que esse R é um corte. Mostrar que esse R é um corte é mostrar aquelas três propriedades da definição de corte, né? Então, a primeira propriedade eu tenho que mostrar que esse S não é um conjunto vazio, nem é o próprio Q, tá? Então, por que ele não é um conjunto vazio? Por construção. Porque ele é construído como a união de conjuntos, a união daqueles As, e eu sei que aqueles As não são vazios, porque os próprios As são cortes. Então, ele contém todos aqueles As, né? Então, ele não pode ser vazio. Além disso, ainda dentro do item 1, eu tenho que mostrar que esse S não pode ser o Q inteiro, certo? Agora, por que o S não pode ser o Q inteiro? Porque o gama é limitado. Então, como eu falei no começo, esse S ele não vai se estender para a reta toda, porque ele é o supremo do gama, né? Então, como o gama é limitado, ele não vai se estender pela reta inteira. Então, ele não vai ser todo o Q. É isso que eu estou falando aí, a hipótese dele ser limitado. Beleza? Bom, aí o segundo item. O segundo item da definição de corte é o item que diz que um corte é ilimitado inferiormente, que ele é uma semi-reta à esquerda, tá? Então, eu vou pegar um P, para concluir que é corte, eu tenho que mostrar que qualquer elemento P que esteja naquele conjunto, se eu pegar um elemento P pertencente ao conjunto, e se eu pegar um elemento Q que seja menor do que aquele que esteja à esquerda daquele P que eu peguei, eu tenho que concluir que esse elemento Q também pertence ao conjunto, tá? Mas como é que eu concluo isso? Esse P que eu peguei, ele está em S. O S é a união de todos os As, certo? Então, se ele está em S, ele está em algum A, tá legal? Que é aquilo que eu escrevi ali. S é a união de todos os As pertencentes à gama. Se P está em S e S é a união dos As, então P está em algum A. Agora, esses As todos são cortes, porque por hipótese são elementos de R. Então, se esses As são cortes, a definição de corte vale para os As. Como eu peguei um P que agora eu sei que pertence a A, e um Q menor do que aquele P, certo? Então, por definição de corte aplicada a A, esse Q também pertence a A. Só que A está contido em S. Então, o Q pertence a S. Certo? E o item 3 é parecido. Tá? Eu vou pegar um P pertencente, que é aquele item 3 da definição. Eu quero mostrar que existe um Q maior do que P que pertence a S, né? E aí eu também uso o fato de como P pertence a S, então ele pertence a algum A. Eu pulei, na verdade, um negócio aqui. Mas, enfim. Mas o importante definir aqui, quais são... Vou falar globalmente o que é importante entender dessa demonstração, tá legal? Primeiro, entender que eu estou falando na construção de R, a minha relação de ordem é a inclusão de conjuntos. Com isso, uma cota superior é um conjunto que contém todos aqueles que estão ali.
E o Supremo, o candidato natural supremo, é o menor conjunto que contém todo mundo, que é a união deles, como várias pessoas falaram. Beleza, certo? Então isso eu consigo mostrar que é o Supremo. Só que para mostrar que é o Supremo só pode ser um elemento de R, que é um corte. Então eu tenho que mostrar que aquilo é um corte. Que essa união também é um corte. Aí são esses 3 itens que estão aí. Certo? Como eu falei agora há pouco, quem não entendeu todos os detalhes dessa demonstração não tem problema. Depois vocês podem ler a demonstração que eu vou botar, eu vou substituir esse PowerPoint pelo outro que está lá, tá? Podem ler a demonstração e se quiserem eu explico de novo depois. Posso até, se quiserem, fazer um pequeno vídeo assíncrono, enfim. Mas, como eu repetindo o que eu já disse, não ter entendido todos os detalhes dessa demonstração não impede para entender o que eu vou falar em seguida. Então, alguém quer perguntar alguma coisa? Posso continuar, então? Que grau de dificuldade vocês acharam nessa demonstração aí? De 0 a 10. Quem quer falar? Ninguém quer falar nada? Tá todo mundo paralisado? Não, acho que a sua explicação é clara, mas o fato da... Eu já tinha comentado isso lá na avaliação que você pediu para a gente do curso, né? Sim. Me faz falta a caneta, né? Com certeza, eu também acho. Sim, aí é uma limitação de coordenação motora minha. Sério, eu tenho que parar e treinar essa bendita dessa... O quê? Motora sua intelectual minha, que mais me faz falta a caneta. Não, mas eu tenho que parar e treinar, usar essa mesa digitalizadora. Então Você vai ajudar aí, nível 5 de dificuldade. Vamos por aí. Então, o que eu... Fala, quem... Não, teve uma demonstração que você deu numa das primeiras aulas, que foi no começo. Aquela lá era o dobro de dificuldade do que essa. Essa não é tão ruim assim. Não, aquela do conjunto de Cantor, né? Aquela lá era bizarra. Isso, do conjunto de Cantor não, desculpe, do teorema de Cantor. Aquela tem razão, aquela é bizarra. Eu acho que o Pablo escreveu aqui no chat, que eu acho que é um bom conselho. Tem que ler de novo, tá? Então, tipo, como eu já falei, quem não entendeu tudo não tem problema. A gente pode ir adiante, depois vocês leem de novo que o PowerPoint vai estar lá e ver. E qualquer coisa me perguntem, na aula que vem eu posso explicar de novo, enfim, mas isso não vai impedir de entender o que vem daqui para frente, só para reforçar, tá? Para não ter pânico. E como o Linder falou, de fato, aquela demonstração que a gente fez há um tempo atrás, eu acho que é a mais difícil até agora, do teorema de Cantor. Por que eu acho que é mais difícil? Por um motivo objetivo, digamos assim. Essa demonstração, o que confunde nela? O que confunde é aquilo que o Pablo falou também. É justamente essa questão das relações de pertinência e inclusão. O que pertence, o que está contido em quê. Mas ela não tem nenhum pulo do gato. Ela não tem nenhuma coisa tirada da cartola. A outra tem. Que é tirada da cartola é aquela função que resolve as coisas. Essa demonstração, basicamente, ela segue as definições. É a aplicação de definição. A dificuldade é mais psicológica nesse sentido, de confundir, né, que é natural, porque envolve conjunto que pertence ao outro e conjunto que está contido no outro. Entendeu? Mas a dificuldade dela que eu acho é essa. Certo? Beleza. Falando dos áreas envolvidas. Eu posso dar uma olhada. Beleza? Se eu entendi, eu faço. Ok. Então, eu posso ir adiante. Então, como eu falei, o mais importante nesse momento é entender isso aqui, porque isso aí é uma explicação de por que isso tem a ver com completude, porque isso é uma forma de falar de completude. Tá certo? E daqui para frente a gente vai...
falar mais algumas coisas sobre isso. Tá? E aí eu botei esse subtítulo aí, que é um pouco... Ai, gente. Pronto. É um pouco em alusão ao que eu falei no começo, né? Que agora que números são esses? Que agora, tipo assim, vamos dizer, a gente pariu os números reais. Só que eles nascem com um aspecto meio esquisito. Entendeu? Que é tipo, o número real é um corte, mas o que é isso? Então agora eu vou tentar falar coisas que nos ajudam a identificar esses objetos, números reais, que nasceram com esse aspecto bizarro, com coisas que nos são mais familiares. E ao mesmo tempo que a gente vai identificando com coisas que nos são mais familiares, a gente vai tentar sair um pouco da zona de conforto dessa familiaridade também, porque a gente vai pensar o que essa familiaridade tem a ver com completude. Beleza? Certo? Alguém quer falar alguma coisa? Beleza? Tá todo mundo congelado para mim, mas tá ok, né? Sim, Bruno. Sim, sim. Certo. A internet acho que não tá nada legal hoje, tá toda hora congelando. Beleza, então eu vou falar algumas propriedades, eu vou demonstrar, na verdade, usando a propriedade completude, algumas propriedades que nos são familiares. Tá legal? Antes disso, na verdade, eu vou demonstrar vamos dizer assim... Ah, não, tá. Esqueci a ordem do que eu mesmo tinha feito. Ou eu esqueci de botar alguma coisa, mas eu acho que não. Uma propriedade dos a primeira propriedade que eu vou mostrar dos intervalos encaixantes. E como eu vou comentar no final, esse teorema dos intervalos encaixantes é uma maneira equivalente também de falar de completude. Porque o que esse teorema dos intervalos encaixantes diz? Né? Eu tenho uma sequência, né? Posso usar o termo sequência aqui, porque ele está indexado em N, né? Mas enfim, uma família infinita de intervalos fechados. Encaixantes porque cada um está dentro do outro. Tá? Então, tipo assim, eu vou fazendo isso, né? Eu vou, tipo, fechando. Né? Um está dentro do outro. Então, eu posso concluir que a interseção entre eles, que é o miolo que vai estar lá no meio, não é vazio. Tá legal? Vê se dá pra... Antes de eu colocar a demonstração, como eu falei agora há pouco, o exercício importante para a gente pensar sobre o que é a completude é pensar assim, por que isso valeria por que isso vale em R e não valeria em Q? Né? Porque eu estou fechando, né? Eu estou fazendo isso, que eles são encaixantes, né? Cada um está dentro do outro, então eu estou fechando, certo? Pode acontecer de eu fechar em torno de um ponto. Por exemplo, se eu pegar os intervalos que são na forma menos 1 sobre n até 1 sobre n. Tá? Menos meio a meio, menos um terço a um terço, menos um quarto a um quarto. Eu estou fechando e lá no miolo, o que vai sobrar? Nesse caso, desse exemplo que eu acabei de falar. Fala aí, gente. Repete, por favor. Menos meio a meio, intervalo menos meio a meio. E dentro dele, menos um terço a um terço. É o zero. Dentro dele, menos um quarto a um quarto. Isso. O Hugo colocou ali, 0. Certo? Que eu estou fechando isso e o miolinho desse negócio vai ser o 0. O conjunto unitário 0, concorda? Tá? Eu estou aproximando do 0 pela direita e pela esquerda. Estou fechando esse em torno do 0. Tá legal? Tá. Alguém quer perguntar? Só o Hugo respondeu isso, todo mundo... Eu respondi também, professor. Oi? Eu respondi, só que foi no áudio. Ah, tá, eu não ouvi, foi mal.
Beleza? É o zero. Nesse exemplo é o zero, mas poderia ser o π. Então, se eu estivesse em Q, o π não existiria. Tá certo? Então, se eu considero Q como meu universo, esse teorema não vale. Tá legal? Beleza? Tá me dando nervoso que tá todo mundo congelado de novo. Então, se fosse em Q, porque a ideia é, eles estão se fechando. Eles estão se fechando, vai ter um miolinho lá no meio. Tá? Se eu tiver em R, como R é completo, esse miolinho vai ser pelo menos um ponto. No caso do exemplo que eu dei é o zero. Mas se o meu universo fosse Q, pode ser que esse miolinho no meio não exista. Pode ser um entre aspas num buraco. Certo? Esses intervalos que estão encaixando e se fechando em torno do zero, poderia acontecer, em vez de ser em torno do zero, do π, do raiz de 2, qualquer número racional. Tá? Beleza? Então, nesse sentido, é sempre fazer esse exercício. Esse teorema vale tendo Q como universo, mas não valeria tendo R como universo. Beleza? Posso botar a demonstração, então? Pode, professor. Então, vocês vão ver, como eu falei, esse teorema, ele também ele é uma propriedade que fala da completude. Então, vocês vão ver que na demonstração dele, eu vou usar fortemente a completude. Até agora, para mim, o que é a completude? A completude é expressa por essa propriedade. Todo conjunto limitado superiormente tem um supremo. Tá? Como eu falei agora há pouco, no slide anterior, isso para mim é como eu estou expressando a completude. Tá legal? Então eu vou usar na demonstração... eu esqueci de botar ali. A interseção é diferente de vazio, tá? Eu vou usar na demonstração, eu vou usar fortemente a propriedade de completude. Então, como eu vou fazer? Primeira observação, eu vou mostrar que como um está contido no outro, então vale isso aí. Se eu tiver esse AN, que são as extremidades inferiores de cada um dos intervalos, e BN são as extremidades superiores. Então, a extremidade inferior de cada intervalo é menor ou igual que a extremidade superior, que a extremidade inferior do próximo intervalo, que é menor ou igual que a extremidade superior desse mesmo intervalo, que é menor ou igual que a extremidade superior do intervalo anterior, tá? Porque um está contido no outro. Tá, Agora, beleza? Nesse momento, os reais não são, já podem ser associados a números, né? Sim. Porque aqui eu já estou falando que eu acabei a construção, eu já estou associando a números, porque ele já tem operações, já tem tudo. Entendeu? Agora eu estou tentando dar uma cara a esses números. Essa parte tem esse objetivo, mas eu já posso associar eles a números. Beleza? Certo? Então, na verdade, o que eu tenho? Eu tenho que, tipo assim, todos os intervalos, todas as extremidades, se eu pegar qualquer extremidade inferior, ela vai ser menor ou igual que qualquer extremidade, porque eu estou assim, ó. Então não tem como fazer isso. Certo? Então, se eu pegar isso que eu estou escrevendo ali, ó, se eu pegar qualquer AM, ele vai ser menor ou igual que qualquer BN. Tá tranquilo? Porque um vai estar sempre dentro do outro. Então, se eu pegar o A de qualquer um, ele vai estar à esquerda do que o B de qualquer outro. Tá beleza? Essa isso aqui que vai ser fundamental na minha demonstração, tá? Beleza? Posso continuar? Certo? Pode, né? Agora, para mim, só a Luciana não está congelada. Eu tô achando muito louco isso. Cada hora um descongela. Tá. Estamos aqui. Beleza. Aí, o que eu vou pegar? Eu vou chamar de A maiúsculo o conjunto formado por todas as extremidades inferiores. Então, esse A é o conjunto dos AM
com M pertencente a N. É o conjunto, né? É um conjunto que são esses pontinhos aqui. Pensa no desenho, tá? Aqui assim. Beleza? Então eu vou pegar o A é o conjunto das extremidades inferiores. Tá tranquilo? Pelo que está escrito na linha de cima, isso significa que qualquer BN é cota superior de A, porque eu estou dizendo que qualquer A é menor ou igual a qualquer B. Certo? Então, se eu pegar o conjunto formado por todos os A's, qualquer B vai ser maior ou igual que qualquer elemento desse conjunto. Em outras palavras, ele é cota superior de A. Alguma dúvida? Certo? Então, pronto. Aí que vai entrar a completude. Por quê? Se eu estou dizendo que qualquer B é cota superior de A, eu estou dizendo que esse conjunto é limitado superiormente, porque ele tem cotas superiores. Então é limitado superiormente. O que a completude me diz? Qualquer conjunto limitado superiormente tem um supremo. Beleza? Então, pela completude, existe S igual a supremo de A. Tá legal? O que eu vou mostrar agora? Eu vou mostrar que esse S pertence a essa interseção. Tá beleza? Certo? Porque o meu objetivo é simplesmente mostrar que essa interseção é não vazia. Então basta mostrar que tem um elemento lá. Tá legal? Mas, de forma geral, se eu quisesse dizer quem é essa interseção, que não é o meu objetivo, essa interseção ela é formada pelo conjunto que a extremidade inferior é o supremo dos A's e a extremidade superior é o ínfimo dos B's. Deu para perceber isso? Que eu estou fazendo assim, ó, os A's estão aqui, os B's estão aqui. Eu estou fazendo assim. Estou fechando. Aí o miolo que sobrar é até onde os A's vão embaixo e em cima até onde os B's vão por cima. Tá? Então, na verdade, de forma geral, eu poderia demonstrar que essa interseção é igual ao intervalo fechado que vai do supremo dos A's até o ínfimo dos B's. Mas eu não preciso disso, só preciso mostrar que era não vazio. Por isso que eu só vou pegar um elemento deles. Tá beleza? Certo? Então agora eu vou mostrar que esse S aí igual a supremo de A pertence a essa interseção. Mas, na verdade, essa interseção não é um intervalo, né? Na verdade, essa interseção é um número, né? Não, não necessariamente. Essa interseção pode ser um intervalo. Entendeu? Naquele exemplo que eu falei que é um número. Mas, por exemplo, essa interseção pode ser assim, ó. Pode ser, vou escrever aí no chat. Mas bem lembrado. Espera aí que eu acho que eu escrevi errado. Rapidinho. Olha o que eu escrevi aí no chat. Se esses intervalos forem de menos 1 sobre n, o exemplo anterior que eu dei foi de menos 1 sobre n até 1 sobre n. Agora eu estou colocando de menos 1 sobre n até 1 mais 1 sobre n. Entendeu? Então a interseção vai ser 0, 1. Beleza? Então não necessariamente é um número, pode ser um intervalo, mas o importante é que nunca vai ser vazio. Em que ela pode não ser nenhum ponto, ela pode ser vazio. Por isso que tem a ver com a completude, entendeu? Certo? Então, por exemplo, esse exemplo que eu coloquei aí, os AN são menos 1 sobre n, concorda? Nesse exemplo aí, ó, AN igual a menos 1 sobre n. Peraí, calma. AN é menos 1 sobre n. Então, o sup dos ANs é 0.
Beleza? E Bn é o quê? É 1 mais 1 sobre n. Então, o inf do Bn é 1. A interseção vai ser o quê? Vai ser 0, 1. Ok? Ficou claro esse exemplo? Tá? Então, a interseção é um miolo. Esse miolo pode ser um intervalo fechado que pode se degenerar num ponto só. Tá? Agora, em que, como não é completo, pode se degenerar em nada, porque pode ser exatamente onde tem um buraco, entre aspas. Essa é a ideia, tá? Certo? Mas, como eu poderia completar a demonstração dizendo que que essa interseção é igual ao supremo ínfimo, mas eu não, o teorema ele só precisa garantir que a interseção é não vazia. Então, eu vou mostrar que esse supremo pertence a essa interseção. E para mostrar isso, eu vou usar a definição de supremo. Qual é a definição de supremo? Que é cota superior e é a menor das cotas superiores. Tá? Então, primeiro, como S em particular é uma cota superior, porque se ele é supremo, ele é cota superior, então significa que esse S beleza, peraí, Vinícius. Esse significa que esse S, como ele é cota superior, ele é maior ou igual que todos os elementos, todos os ANs. Beleza? Porque ele é cota superior de A. Como ele é menor das cotas superiores, porque ele é o supremo, então ele é menor ou igual que todos os elementos de B. Concorda? Então, o que isso significa? Que esse S é maior ou igual que todos os A's e menor ou igual que todos os B's. Em outras palavras, esse S está entre AN e BN para todo N. Então, ele pertence a todos esses intervalos, logo, ele está na interseção. Ou seja, vem da definição de supremo o fato dele ser maior ou igual que os A's, porque ele é uma cota superior, e menor ou igual que os B's, porque ele é menor das cotas superiores e os B's são as cotas superiores. Então isso mostra que ele está na interseção. Alguma pergunta sobre essa demonstração? Beleza? Essa também não é tão difícil, né? Eu acho. Certo. Deixa eu ver qual seria a próxima. Ah, tá, beleza. Então, antes de passar a palavra para o Linder, a gente vai parar por aqui hoje, só ouvir a pergunta do Linder, que provavelmente vai ficar para a próxima aula também. Mas o que é importante aqui? Mais uma vez, agora a gente vai repetir esse exercício várias vezes. O exercício é pensar por que isso expressa a completude. Em que sentido, o que quer dizer fazer esse exercício? É pensar, sendo o meu universo R, isso vale. Se o meu universo fosse Q, isso não vale. Certo? Porque isso poderia cair um buraco. Então, dizer que isso vale é uma maneira de dizer que não tem buracos, entre aspas. Tá? Ressaltando que essa palavra buraco, ela pode ser enganadora. Certo? Alguma pergunta sobre isso? Beleza, então Linder, fala. Então, essa parte, isso eu estou tranquilo em relação até a dúvida que eu tinha antes, isso me convence, a questão do Supremo para abarcar essa noção de completude, eu fiquei convencido, para mim é legal. O que ainda me pega na questão é talvez a falta de generalidade que a noção de corte traz para mim. Né? Por quê? Porque ela não me dá ela não me oferece um elemento geral. Ela me oferece uma possibilidade
de gerar um elemento como um limite de um intervalo, enfim, esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, ainda voltando àquela distinção entre algébricos e transcendentes, ele necessita, vamos dizer assim, de uma definição muito específica do corte para trazer esse número. O que, para mim, peca em generalidade. Para mim, falta uma noção geral sobre o que é um número real de forma geral e não como uma união de casos específicos gerados a partir de definições específicas de corte. Tá? Beleza. E aí, partindo dessa questão, eu fui me perguntando o que me impede de gerar um corte definido a partir de um x, tal que esse x ao quadrado seja menos 1. Esse x o quê? Ao quadrado seja menos 1. Ah, boa pergunta, legal. Por que eu não posso gerar um corte a partir de um x, tal que x ao quadrado é igual a menos 1? Entende? Porque até então a gente gerou é isso, é bonito, né? A gente gera uma álgebra de intervalos que vai abarcar os números racionais e novos elementos que são definidos de maneira muito específica. O que me impede de abarcar também os complexos nesse sentido? Certo, então, olha só. A gente vai falar sobre isso na próxima aula, tá? Mas são duas perguntas. Uma é a da generalidade e a outra é a do menos 1. A do menos 1, na verdade, é até mais fácil, que a resposta é a consistência algébrica, entendeu? Agora, a da generalidade, vou falar sobre as duas coisas na próxima aula, beleza? Tá. Mas, quer dizer, porque na próxima aula eu vou botar esse PowerPoint lá, né? A gente tem coisas sobre algébricos, transcendentes, então a gente vai falar sobre isso, e aí a gente vai voltar a falar dessa questão da generalidade, tá? Beleza? E a questão do menos 1 também, mas a questão do menos 1 tem a ver com a consistência algébrica. A questão da generalidade é mais meta-matemática, digamos assim, tá? Mas a gente vai falar sobre isso. Fica claro essa questão da generalidade? Acho que sim. Fica. Então. Nossa, beleza? Mas, então, vamos guardar essa pergunta aí, a gente vai voltar a ela na próxima aula. Essas perguntas. Oi, alô? Oi. Beleza? Ok. Certo, então guarda isso aí, Linder, pra gente retomar essas discussões. Certo? Então valeu, pessoal. Por hoje é só, daqui a pouco eu substituo esse PowerPoint pelo outro que está lá, tá? Porque eu ampliei, né? Esse aí basicamente é só o outro ampliado de algumas coisas, tá? Então valeu. Esse é um 9, né? Deixa eu ver. Acho que é. Sim, esse é o 9. Exatamente. Então valeu, pessoal. Até mais. Bom fim de semana, boa tarde e até terça. Até mais. Bom final de semana, pessoal. Boa tarde. Valeu, até mais. Beijo. Boa tarde, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau. Isso é difícil.